Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do Dancecast Brasil. Eu sou Marcelo Grangeiro e estou muito feliz porque hoje nós vamos falar de um assunto que eu sou muito apaixonado. Vocês viram que toda vez que eu falo sobre um assunto é porque eu sou muito apaixonado. Eu acho que cometemos esse erro aqui de só trazer coisas que nós somos realmente apaixonados. Mas, mais do que apaixonado pelo assunto, eu sou apaixonado por essas duas pessoas e eu tenho certeza que elas vão trazer aqui grandes insights e grandes informações que vão mudar definitivamente como você vê o teu cliente e o teu aluno. Vamos falar sobre a jornada do cliente. Mas antes disso, quero apresentar minha querida amiga e sócia Lívia Cristina. Lívia, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Marcelo. Estamos mais um episódio aí do nosso Dancecast Brasil, diretamente dos estúdios da Cult TV. E eu acredito que esse vai ser um episódio que para mim vai fazer muita diferença. Eu tenho muita dificuldade com essa questão do cliente, de vendas, e eu acho que esses nossos convidados, eles têm tudo para fazer uma diferença aí de como eu vejo meu negócio, como você falou. Então, vou te pedir para convidá-los e apresentá-los ainda pra gente, porque bora que E eu tô antes disso é o curiosa. seguinte, hoje é aquele episódio que você não pode deixar de ter papel e caneta na mão. Lívia, tu já faz isso também. Calma, Pega lá teu papel e caneta para tu anotar teus insights, porque hoje esse aqui vai ser um episódio que eu tenho certeza que você vai ter que ver várias vezes, porque vai ser tanta coisa que a gente vai compartilhar que vocês vão se surpreender. E enquanto a Lívia pega o papel e caneta dela para ela fazer as anotações, eu quero começar apresentando ele, meu grande amigo, parceiro, que nós nos conectamos. Daqui a pouco eu vou te explicar como foi, mas foi num voo indo para Macapá, indo lá pro norte do país, pro extremo norte do país. E eu quero convidar aqui diretamente da Paraíba, meu grande amigo, parceiro, mentor, Moisés Ramos. Seja bem-vindo, meu irmão. Olá, que alegria, uma satisfação minha poder estar aqui participando desse episódio, ajudar, servir a empresários e empreendedores, principalmente do mundo da dança, que não deixam de ser. Eu já vou falar coisas polêmicas aqui agora. Não é ser dançarino, Fica à é vontade, ser meu irmão. empresário. Não é ser profissional Já da começou dança, com dois pés no é peito. ser empresário. E a gente vai conversar sobre isso hoje. Perfeito, Prazer já estar aqui. Já é mudança perfeito. de Já mentalidade, comecei gostando, já Já comecei muda. assim. E eu tenho certeza que quem escutou já ficou incomodado. Então entende uma coisa, leva pro teu coração, não leva pra cabeça não. E esse incômodo que talvez você está sentindo agora vai ser bom. E na hora que terminar esse episódio, você vai nos agradecer absurdamente por nós termos falado sobre isso para você. E agradecer também e apresentar ela, minha querida, que vocês vão ver aí, vocês olham para ela assim, né? Você vê um doce de pessoa, porque ela é um doce de pessoa, mas quando ela entra no trabalho dela, ela é realmente assim surreal. Minha querida amiga Noara, seja muito bem-vinda e muito obrigado por disponibilizar e aceitar esse convite de gravar esse episódio conosco. Ai, obrigada demais. Eu estou muito feliz de estar aqui. É uma honra de verdade. Espero trazer algumas informações aí para dar umas cutucadinhas, trazer alguns insights. E ó, eu já estou com meu papel aqui, ó, meu caderno, minha caneta aqui para anotar tudo também, viu? Cara, esse lugar de quem ensina e aprende, de quem aprende e ensina, é um lugar muito comum entre os curiosos, os empreendedores de fato, né, inato. Então a gente está sempre aqui tentando compartilhar algo, mas tentando aprender algo com o outro também. Tá todo mundo aqui, eu tô com meu papel e caneta também, ó, porque de fato o negócio vai pegar. E eu vou começar assim, ó. Primeiro eu gostaria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês, para que as pessoas pudessem conhecer. Como é que vocês empreenderam, como é que vocês se descobriram empreendedores e de fato, como isso mudou a vida de vocês. Então, vamos deixar agora, Moisés, vamos começar com as damas, vamos deixar a Nora se apresentar primeiro, depois a gente passa para você, pode ser? Tudo certo. Eu perdi o finalzinho da conversa. Acho que deu algum erro aqui na transmissão. Pode repetir, por favor? Posso sim. Eu pedi para você se apresentar, contar um pouquinho da tua história empreendedora e como esse empreendedorismo de fato transformou tua vida. Maravilha, vou começar então. É engraçado que algumas coisas acontecem por acaso, né? A gente não acorda um dia e fala, ai, acho que agora eu vou começar a empreender. Não é muito assim que a jornada acontece. Então, rapidamente, contando a minha história, sou formada em Educação Física desde 2006. Comecei minha carreira em 2002, dentro de academia, entendendo os conceitos, como professora de fato. Em seguida, surgiu
uma oportunidade de trabalhar no departamento de marketing de uma grande empresa em São Paulo, uma academia também referente com diferenciais. Eis que eu assumi um posto de diretoria de marketing com pouquíssima experiência, porém, eu descobri que ali era o que eu amava fazer. Eu unia a parte de comunicação, marketing, vendas dentro da atividade física, contribuindo cada vez mais com as pessoas. E a partir disso, aí eu fui me especializar de fato, fiz pós-MBA, fui para a Califórnia estudar, conhecer os mercados, e eis que em um dado momento surge uma oportunidade de desenvolver cada vez mais pessoas, mais gestores de empresas. Eu trabalhei durante muito tempo também numa empresa de tecnologia, e engraçado que também no segmento fitness. E quando surgiu essa oportunidade das pessoas começarem a falar assim, Nora, você não quer me ajudar aqui com a gestão do meu negócio? Nora, me dá umas dicas de marketing. Nora, faz um treinamento de vendas para minha equipe. E aí foi despertando esse olhar empreendedor, foi despertando as ferramentas, aí eu desenvolvi um método, e aí isso tudo se transformou na minha empresa hoje, que assim, eu sou muito feliz em ajudar. E hoje se me perguntam, Noara, o que você faz? O que você é? Eu acredito que eu seja professora. É o que eu gosto de fazer. Sensacional. Viu aí, Moisés? Só observo. A mulher é poderosa, hein? Pode falar, então conta um pouquinho da tua história também, meu irmão. Bem, eu sou jornalista por formação e ao fazer jornalismo eu entendi, eu fui para a área da assessoria de comunicação, assessoria de imprensa e comecei a ministrar aula na faculdade. Fui para a graduação, fui fazer mestrado e tal, então fui para a área da academia e realmente eu sou professor. E isso foi uma disruptura muito grande dentro do meu processo para me transformar em empresário e empreendedor, porque eu era o técnico. E aí eu já começo também indicando aqui um livro para todos que estão aqui nos assistindo, chamado O Mito do Empreendedor. Vocês precisam saber se vocês são técnicos, empreendedores ou empresários, ou você precisa ser um pouco de cada um. Foi esse livro que me fez descobrir muito quem sou hoje. E o que é que acontece diante desse contexto? Então eu enxerguei que o jornalismo ele estava tendo uma disruptura interessante, a administração que trouxe o marketing estava precisando de profissionais com criatividade para trabalhar o marketing, e foi lá onde eu entrei batendo com os dois pés, duas mãos, como a gente diz aqui no Nordeste. E entrei nesse ramo, vi esse gargalo lá em 2014 e abri uma empresa chamada MR3 Comunicação. Essa empresa hoje eu não estou mais na operação dela de fato. E a gente depois, essa empresa chegou a ter 100 clientes, ela continua hoje, perpetua hoje muito. Mas, acima de tudo, nós criamos uma outra empresa também, chamada Âncora X, que ela cuida hoje da minha imagem, cuida hoje dos meus produtos. Então, esse é o universo hoje. Mas o que é que eu faço? Eu ajudo, eu sirvo a empresários a mostrarem, através dos seus negócios, que pode transformar a vida de outras pessoas. Que não é a respeito do dinheiro, é a respeito do processo. Para mostrar que dinheiro não é fim, dinheiro é meio. E que venda nunca acaba. Quando a gente entende sobre isso, a gente começa a olhar o universo completamente diferente. E saber quem realmente tem condição de comprar do nosso produto ou do nosso serviço. Porque a gente não tem que ter pessoas para o nosso produto, a gente tem um produto para a pessoa certa. E isso é o que vai fazer todo o contexto já da anotar nossa esse site. conversa. Beleza, já anotei esse insight aqui já para deixar isso como referência. Antes de entrar nas perguntas mais técnicas. Só uma pausa. A Nara disse que tá ouvindo eco lá. Tem alguma coisa que a gente consiga melhorar para ela?
Tá ouvindo? Nora, você tá ouvindo o seu eco? Isso, o meu eco. Nora? Quando eu falo, fica duplicado. Então. Pode ser que seja do fone, no fone. Mas é normal esse eco mesmo, tá, gente? Porque a gente tá com a nossa câmera, depois é o delay. Aí a gente escuta com vocês, É isso mesmo. Mas está te incomodando ou a tá? gente consegue continuar? Dá pra seguir? Não, consegue. É só porque às vezes se me enrolar alguma palavra é porque eu tô ouvindo o que eu acabei de falar. É isso mesmo. Tudo bem, tudo bem. Nossa equipe técnica está acompanhando ali. Se for preciso, a gente repete. Ah. Ah, tá. Mas Uma coisa que ele tá falando talvez poderia melhorar se você tirasse o fone do ouvido e deixasse o celular transmitir a tua voz, que aí tu teria menos retorno. Não, mas tá tudo bem, vamos tocando assim, não tem problema. Eu só quis avisar que se eu falasse alguma coisa repetida, sanduíche, para não ficar estranho. Tá. Não, tá Beleza. tudo bem, tá acompanhando. Seguimos? Bom, antes de nós entrarmos realmente na jornada do cliente, eu quero perguntar isso assim de forma resumida, como nós nos conectamos. Então eu queria que o Moisés contasse como nós nos conectamos, depois Noara também. Mas eu quero dizer assim, como é que eu conectei com a Noara, né? Eu assisti uma palestra da Noara, uma palestra monstra, e no final ela já fez uma CTA e aí a galera caiu em cima no direct dela. E eu vou até pedir para ela fazer essa mesma CTA aqui no final, tá, Noara? Então já vou deixar essa dica no final, que é um presente pra galera. E o Moisés, isso é muito interessante, que nós nos conhecemos num voo lá pro extremo norte do país, para Macapá. E como é que eram as coisas, né? Nós sentamos próximos. Eu vou pedir para ele contar essa história. Pode ser, Moisés? Conta isso, como é que foi? Pode ser sim, pode ser sim. Foi muito interessante, eu ia dar uma mentoria lá no Macapá e você sentou do meu lado. Eu estava na janela do avião e você sentou do meu lado, né? E eu disse, você é Marcelo? Você é paraibano? Eu lhe conheço assim, daí pronto. Depois disso, foi a viagem mais curta que eu já fiz. Porque uma conversa... Não, e a Damira deitou de um lado e eu mais o Moisés começamos a conversar. Foi impressionante demais, cara. Nós começamos a conversar indo pra Macapá, nós fomos um voo inteiro conversando. Isso foi surreal. E aí depois ele falou que ia dar uma mentoria lá pra uma dona de uma loja. Tá bom, quando ele encontra a loja, a mulher da loja, ele falou assim, eu tava com o Marcelo, ele falou assim, o Marcelo Grangeiro é meu vizinho, eu cresci na rua do Marcelo. Acredita, né? Acredita nisso, cara. São muitas coincidências, assim. Não são coincidências, né? O universo vai conectando e às vezes a gente encontra uma pessoa aqui quando vai ligar. Peraí. Aí eu me reconectei com essa amiga de infância, reconectei com a irmã dela que mora em Goiânia. E aí foi um negócio muito surreal. Depois a gente fez várias lives juntos, foi muito legal, a gente acompanhou esse crescimento. Então, eu acho muito legal essa história. Primeiramente, você, eu te vi lá dando uma palestra lá em Patos, numa faculdade. Eu dou palestra lá também, sou professor nessa faculdade. Eu falei, caraca, olha que mundo pequeno. Você estava lá do outro lado do negócio, então foi muito legal. E com a Noara foi bacana, porque eu assisti a palestra dela, adorei a palestra, falei, Noara, tem que me ajudar, eu preciso de você. Ela, é mesmo? Mas o que você faz? Eu sou do meio da dança. Aí, no final, era num evento, numa feira muito grande, que o ENAF estava organizando, e eu estava ajudando o Paulino com essa organização do ENAF. E aí, no término, os palestrantes se reuniram, vamos tomar uma cerveja, nós saímos para tomar uma cerveja. E aí, ali que foi a grande network. Ali a gente começou a saber mais sobre nós como pessoas, não como mais o palestrante, a palestrante, o organizador. E foi ali que a gente criou uma baita conexão, contamos muitas histórias engraçadas, que a gente não pode estar contando aqui, mas tudo bem. Ai, foi maravilhoso esse dia. E foi inesperado, né? Foi inesperado, não foi? Queria até que você contasse um pouco sobre qual foi a sua percepção sobre esse dia. Foi incrível, porque o ENAF, ele tem, é um evento que o que ele tem de idade
é exatamente a minha idade. Então, há 37 anos o evento acontece. E é um evento, assim, que permeia todo um segmento e influencia com tendência, com informações. E quando a gente se encontrou lá, de fato, a gente não conhecia muito, né, da história um do outro. E aí eu já vou dar um passinho ali para falar de conexão e networking, porque tem tudo a ver com vendas. A partir do momento que a gente se coloca nessa posição de professor e aprendiz, que foi exatamente o início dessa nossa conversa aqui, a gente começa a olhar para outra pessoa com interesse. Então, a gente se conectou, você fez a apresentação, a gente bateu um papinho, e naquele momento, depois que as luzes se apagam, né? Depois que a gente desce do palco, aí é onde a gente tem essa conexão de pessoa com pessoa. Eu acredito profundamente que a gente não consegue separar 100% a pessoa física da pessoa jurídica. Agora eu estou trabalhando, agora eu não estou trabalhando. Eu acredito que tudo isso permeia. E são essas conexões, como aquela que a gente fez no pós-evento, que precisou de empenho, dedicação, precisou de esforço, porque cada um poderia ter saído daquele evento e falado assim, tchau, vou para minha casa. E não, a gente quis compartilhar algo e surgiram negócios incríveis. Essa nossa conversa aqui hoje, quando tem qualquer coisa relacionada à dança, é a primeira pessoa que vem na minha cabeça e eu já falo, já combino, já indico, recomendo, pronto. Demos um passo assim gigantesco em relação ao contato, conexão e o passinho das vendas, que eu acho que a gente já pode começar a entrar nesse ponto. Tá, então já pra gente começar, eu vou perguntar, porque eu tenho muito a aprender hoje, eu sou uma pessoa péssima em vendas. Marcelo sabe, falou que é vendas? Não é comigo. Como é que eu começo? Pra onde que eu vou? Maravilhoso. Então, já vou puxar aqui, Moisés. Você ajuda aqui, ó. Onde eu começo? Primeira coisa, a gente precisa tirar um preconceito que precede quando a gente fala o termo vendas. Porque parece que vendas é algo que, eu preciso empurrar algo para alguém. Eu, como vendedor, eu estou sempre armado para ir para uma batalha. Eu preciso fazer algo além. Quando, na verdade, quando a gente fala sobre vendas, a conexão é: alguém tem um problema, alguém tem uma necessidade, alguém tem um desejo e eu tenho algo que eu posso suprir isso que a pessoa busca naquele momento. Eu posso surpreender a pessoa através do meu trabalho, daquilo que eu faço, da conexão, e isso gera cada vez mais negócios. E quando eu comento que agora a gente pode começar a falar de vendas, é porque a venda se conecta com as pessoas. E essa conexão de networking é o primeiro passo para a nossa estratégia. Segundo ponto, tirar o preconceito do vendedor, da venda empurrada ou de tudo aquilo e começar a olhar que eu sou um grande resolvedor ou entregador de experiências fantásticas para as pessoas, especialmente quando a gente fala sobre dança, porque se conecta muito facilmente com o sentimento e com a experiência. O que você acha, Moisés? Vamos lá, muito interessante quando você fala. Existe uma pirâmide que eu gosto muito de falar sobre ela, que é a pirâmide do 90%, 9% e 1%. A gente precisa entender que as pessoas, 90% das pessoas não sabem que tem um problema e nem sabem quem resolve o problema delas. 9% das pessoas sabem que tem um problema, mas também não sabem quem resolve. E 1% sabe que tem um problema e sabe quem resolve. E isso é muito interessante, até na escala da dança. Pera, Moisés. Devagar. Moisés. Volta de novo e fala com calma, porque isso é importante que as pessoas saibam. Você é paraibano. O que o paraibano fala? Quando ele tá empolgado, ele começa a dizer acelerar, daqui a pouco. Calma que as pessoas... Repete de novo com calma. 90, não Ali, sabe? tá tudo bem. Nós estamos tranquilos. Você não tá conversando só comigo não, macho. Vamos lá. Ó, é uma escala de 90, 9
90% das pessoas não sabe que tem um problema e não sabe quem resolve o problema. 9% das pessoas sabe que tem um problema, mas não sabe quem resolve o problema. E 1% sabe que tem um problema e sabe quem resolve o problema. Vamos trazer isso para um canal de comunicação. Quando você não sabe e quer saber algo, você vai lá no Google. Quando você sabe, mas também quer procurar quem não sabe, você vai lá no Instagram. E 1%, quando eu falo que sabe, quem procurar também está no Instagram. Mas o que eu quero dizer por isso? Existe uma gama de pessoas que não sabem que a dança resolve o problema delas e elas não conhecem essas pessoas, esses dançarinos, esses profissionais. Mas o que eu quero falar sobre isso, e eu sou um pouco da área do marketing, que eu sou um pouco que eu não vou nos que as pessoas mais falam, nas ferramentas que mais utilizam, eu não vou no próximo. Seu cliente não quer comprar. E isso é impactante falar sobre isso. Não adianta nada a gente investir muito tempo, investir energia na nossa estratégia de venda, se ela for focada em tentar convencer o cliente a comprar da gente. E isso acontece porque muitos empresários, empreendedores pensam que a venda é importante para o cliente. Sendo que, gente, na verdade, ele não quer comprar. O seu cliente ele vai se importar apenas com o problema que ele tem e não com a venda que você quer fazer. E isso deve ser levado em consideração na hora de desenvolver principalmente a sua estratégia de venda. Por isso o foco é na estratégia de ajudar e servir as pessoas. É pegar o seu serviço e o que ele pode transformar a vida das pessoas. E a gente deve compreender o problema dele, porque nós levamos a cura para o problema dele. Nós não levamos uma proposta, nós levamos uma solução. Então, mostrar que esse problema é importante e precisa ser resolvido, é isso que ele quer. Enfim, dizer que ele não precisa se despertar para o que você vende, não é sobre isso. O que é importante, gente? E eu costumo falar algumas coisas por ser cristão, certo? E todas as minhas mentorias, todos os meus treinamentos, eles têm princípios cristãos. Quer entender de marketing, a natureza nos ensina. Quer entender de vendas, a natureza nos ensina. Preste muito bem atenção aqui. A fruteira, ela não come a própria fruta. Ela nos serve. E a gente, o que é que faz nesse processo? A gente vai lá e honra a fruteira regando. Vamos trazer para os nossos negócios. O que é que você está fazendo para servir as pessoas, para elas honrarem você? E quando você entrega tudo que você sabe, ensina tudo que você tem, você é honrado com alguém te pagando. Então é sobre isso esse primeiro início de conversa. Valeu-me Nossa Senhora, isso é só no início. Imagine a pancada que vai vir. Pera. Deixa eu organizar aqui para... Olha só, é curioso, porque quando a gente fala de dança, de profissionais de dança, na hora falou um negócio do resolvedor de problema, do entregar a experiência, né? E o Moisés falou dessa questão do problema que ele tem. Muitas vezes eu vejo isso, né, acontecer comigo, porque eu sei dançar, eu gosto de dançar.
Então, o que eu tenho é te ensinar a dançar. Mas a dança vai muito além disso. E eu vejo que os profissionais não têm essa noção que é muito além do só da dança, né? Do relacionamento, das qualidades humanas que a dança desenvolve, a questão da autoestima, das substâncias que despertam no corpo e vai trazer, né, estados de felicidade, enfim, uma série de benefícios que a dança tem. E às vezes eu, como profissional de dança, eu não sei disso. Eu não sei que eu resolvo esses problemas. E aí eu acho que, entendendo pelo que vocês falaram, então isso trava o meu processo de venda se eu não souber da transformação que eu giro no meu cliente. Quer falar? Olha, Pode falar, Ilana. Não, pode ir, Moisés, já estava engatado aí, vai. Tá. O que é que a gente precisa observar nisso? Gente, eu gosto de usar algumas siglas. PAS. P-A-S. Problema, agitação e solução. Não adianta você, enquanto professor de dança, empresário do ramo da dança, você dizer que vai ensinar ela a dançar. Você tem que dizer, ei, você tem um problema aí que eu sei e que a gente juntos pode construir algo que esse problema seu está causando insônia, esse problema que você tem está causando dores no seu corpo, esse problema que você tem está deixando você enjoada. Mas, aí você agita. Se você não cuidar do seu problema, você vai sofrer mais, você vai chegar numa depressão, você vai ter crises enormes de ansiedade. Mas eu tenho algo muito interessante. Vem dançar comigo. A dança vai salvar a sua vida. É um passo para lá, um passo para cá. Não é sobre você ser um profissional de dança, é sobre você movimentar o seu corpo. E ao movimentar o seu corpo junto comigo, você vai salvar a sua vida. Você vai salvar a sua saúde. E acima de tudo, arrasta para cima e compra agora meu curso. Toma! Cara, ele já trouxe um pitch pronto, meu irmão. Que isso, essa oferta. Eu fiquei com vontade de comprar. Você dá aula de dança, Moisés? Fiquei com vontade de comprar. Onde que arrasta? Onde arrasta? Onde arrasta? Eu faço Pix, porque eu não sei dançar. Ai, maravilhoso. Um ponto aqui que eu acho bem importante falar, que Moisés trouxe bem essa coisa, né? Quebrar paradigma. Muitas vezes não é exatamente o que o mercado todo fala. Tem uma coisa que a gente precisa entender que é o seguinte: não é porque a minha atividade principal é dança que eu só posso falar sobre dança. As pessoas, elas são muito mais do que isso. As pessoas, elas precisam dormir melhor. As pessoas, muitas vezes, não vão para a aula de dança porque elas não sabem que roupa usar. Elas têm vergonha. Elas veem aqueles vídeos na internet, a pessoa indo para um lado e todo mundo indo para o outro e falam, eu vou passar vergonha nem morta. Então, a gente começa a entrar nesse mundo de problema falando mais ou menos assim, ó. Bom, quem são as pessoas que poderiam ser meus alunos? Legal, começa nesse passo. Em seguida, o que você faz? Todas as possíveis objeções que essa pessoa tenha para iniciar uma atividade física, não falo nem de dança. A pessoa tem preguiça, a pessoa não sabe que roupa vestir, a pessoa tem vergonha de se colocar em uma situação, a pessoa não sabe onde encontrar essa solução desse problema, a pessoa não sabe comer direito, a pessoa sofre de insônia, a pessoa passa o dia inteiro trabalhando no escritório, sentada na cadeira com uma postura horrível. Olha quantos temas um professor de dança, um profissional de dança pode falar. Ele pode compartilhar isso nas redes sociais dele. Ele pode falar sobre a gestão dos sentimentos. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer que é a seguinte, ó. No final, é tudo sobre pessoas
e gestão dos sentimentos. Então a gente pode começar com alguma questão muito profunda no sentido de, viu, você se sente desanimado, parece que nada novo acontece na sua vida, você está cansado de viver uma vida sempre igual, onde nada acontece, aquelas dores, aquela preguiça de manhã, se alimenta mal, tem dor nas costas. Você não acha que está na hora de fazer alguma coisa antes que o tempo passe e isso fique muito pior? Se sim, esse é o momento de tomar uma decisão. E talvez a decisão não seja dançar, talvez a decisão seja procurar alguém que tenha a solução. E aí você entra. Por quê? Porque a dança trabalha não só o físico, mas trabalha o mental. Ela tem envolvimento social, ela se conecta, ela desenha. E tem um ponto, o Moisés trouxe do Paz, e tem o Aida também, que é atenção, interesse, desejo e ação. É chamar a atenção das pessoas, despertar o interesse, fazer com que elas desejem aquilo que você tem e colocar a ação. O arrasta para cima aí é quando, a cada momento que a gente dá uma informação relevante para a pessoa, a gente já usa um gatilho muito potente, que foi isso que aconteceu lá no ENAF, né, Marcelo? É quando a gente coloca esse ponto e fala, olha, faça isso. Porque às vezes, se você não diz o que a pessoa tem que fazer, ela acaba não fazendo. Top demais, sensacional. Mas me fala uma coisa, a gente começou a falar sobre vendas e tal. O que é a jornada do cliente e por que a gente começou falando de vendas e não tentando explicar exatamente o que é a jornada do cliente? Vocês poderiam deixar assim de forma mais clara o que é essa jornada do cliente? Muito interessante. Primeiro você precisa, e eu vou rememorar o que eu falei no início da minha apresentação. Você tem que ter um produto para o cliente certo, e não o cliente para o seu produto. Primeiro é você que escolhe para quem você quer vender. Você cria um produto e Luara falou há pouco sobre isso. Você cria o produto e você acha a persona desse produto, o perfil do público desse produto. E vou falar, anotem o que eu vou dizer. Você não vende para todo mundo. Por mais que todo mundo queira dançar, nem todo mundo tem condição de pagar para você. Então, você precisa identificar esse público e colocar energia, colocar criatividade, colocar dinheiro com tráfego pago, colocar toda a estratégia para atingir esse público seu pagador. E deixa eu falar uma outra coisa. Vocês sabem a diferença da palavra de graça para gratuito? Não tem diferença. Agora, existe um público que não sabe o que é gratuito. E existe um público que não gosta que você diga que é de graça. Então, a estratégia de comunicação, as palavras que saem, têm que ser direcionadas. Não é de qualquer jeito que você vai chegar e vai dizer para você mostrar que é um profissional da dança. As pessoas que vocês querem vender a dança, o passo, ele não quer saber o nome dos passos. Ele quer saber se os passos vão ajudar a eles. Então, não é esse stick push, Sputnik, não sei o que, esses passos loucos que vocês criam são técnicos. E o que é que acontece nesse ramo de vocês? Deixa eu falar aqui. Ó, eu sou polêmico, tá? Então presta atenção. Eu preciso ser isso. Deixa eu falar uma coisa. É isso. Tu acha que quando eu te convidei eu não saberia que tu ia botar fogo nesse podcast, meu irmão? Taca pau, papai. É seu, beta bronca. Prestem bem atenção, profissionais da dança, que eu investiguei um monte para poder estar aqui sentado. Parem de fazer conteúdos para outros profissionais de dança. Façam conteúdos para as pessoas. Oi! Peraí. Repete o que você falou depois. O que é que acontece? O que é que acontece? E isso existe em várias áreas do conhecimento. As pessoas que precisam de você, elas querem o básico, o óbvio. Não adianta você ir para a rede social, gerar conteúdo para um outro profissional, para você impactar um outro profissional que ele não vai pagar a você.
Quem vai pagar a você é quem realmente precisa de você, que é o consumidor final. É o senhor, aquela senhora que está lá querendo movimentar o corpo. Só o que é que acontece? Os profissionais ficam pensando em conteúdo, stick push, Sputnik, falam um nome bem difícil, pensando que vai acontecer as coisas e não vai. Ele quer mostrar para o concorrente dele. A técnica do stick push e Sputnik. Adorei. Então, assim, gente, é o simples. É o simples que vende. E trazendo agora para a jornada, é isso. O cliente, aquele 90%, como é que ele vai conectar com você? Quando você começa a falar sobre o PAS, o P lá que eu falei sobre o problema. Gente, se eu não enxergar que você resolve um problema meu, eu não vou me conectar com você. Então, preste atenção. Eu só vou comprar o seu curso de dança, eu só vou comprar a aula de dança se você fizer sentido para mim, se o que você fala faz sentido para mim. Então, você tem que falar, e a jornada começa aí, a descoberta, que você vai fazer sentido para mim. Aí depois eu começo a me interessar mais, fazer perguntas. Quando eu faço perguntas, já estou no meio do funil. E depois acontece a conversão. Não é sobre primeiro falar preço. Aliás, quem fala preço perde venda. Quem começa primeiro falando preço perde venda. Você tem que primeiro conhecer as pessoas. 76% das pessoas, dos empresários, empreendedores, dos profissionais, da pessoa pergunta lá no direct: quanto é a aula? Quanto é que eu te pago? Se você fala logo, a pessoa vai embora, ela não vai comprar. Ela não vai comprar. Você tem que conversar com ela. Tem que dialogar com ela. Tem que entender ela. E aí puxa para o teu WhatsApp e anota aí. Instagram, direct do Instagram não é lugar de você dizer preço de nada. Você tem que pegar o contato da pessoa. Fala com ela no WhatsApp. Eu já falei demais. Desculpa aí, Laura. Eu faço para você. Imagina, Moisés, adorei, matou a pau. Nossa, quando você fala professor de dança faz conteúdo para professores de dança, é 100% de acordo, porque de verdade, ele se coloca numa situação de mostrar para o outro o passo Sputnik. Adorei, Marcelo, dá para colocar aí o método Sputnik de dança. Sputnik. Achei ótimo. O marketing da esperança e agora o método Sputnik. Perfeito. E esse jogo, ele é muito louco quando a gente começa a pensar em resolver o problema simples da pessoa. E dentro da jornada, eu gosto muito da gente trazer para coisas que acontecem no dia a dia. Por exemplo, vamos supor que eu estou indo até Paraíba e eu vou ficar hospedada em algum hotel, em algum restaurante. Em geral, as pessoas, antes de tomar uma decisão, um dos lugares que ela vai pesquisar é no Google diretamente. Segundo lugar, rede social. Essa conversa que a gente pode ter no direct, ela também pode começar através daquilo que você publica na sua rede social. Se você começa a explicar como funciona uma aula, o começo, meio e fim, quais são os problemas que essa aula resolve, qual é o sentimento que as pessoas têm quando elas participam da aula, qual é a roupa que a pessoa precisa usar, o que ela sente nas primeiras aulas, depois de quanto tempo ela já se sente mais conectada com a turma que participa da aula. Tudo isso é uma história que você já pode ir contando através das suas redes sociais. A partir daí, você deixa simplesmente de fazer vendas e vai interagindo com a pessoa através de uma jornada, de um passo a passo. Voltando lá, estou indo para Paraíba, olhei nas redes sociais, eu vi um restaurante super legal. Aí eu falei, gente, que restaurante interessante. Bingo,
esse pode ser o primeiro passo da minha jornada, que acontece lá na rede social, antes até mesmo do professor do restaurante saber que outra pessoa existe. Então, qual é essa vitrine digital que a gente tem passado para atrair esse público pagante? E não pessoas que não se conectam com quem eu pretendo atender. Depois, quando eu for até o restaurante, será que no ambiente físico eu consigo pensar em cada um dos passos? Quando eu chego no estacionamento, quando eu paro o carro, quando eu deixo com o manobrista, quando eu tenho um recepcionista para me atender, uma pessoa que me leva até a mesa. Tudo isso são pontos, nós chamamos isso de momento da verdade. É o que eu penso na experiência do meu cliente em cada momento que ele tem contato comigo ou com a minha marca. E quando a gente começa a desenhar isso e a escrever mesmo quais são os pontos de contato que o meu cliente tem comigo ou com a minha marca, bingo! Aí eu consigo fazer um direcionamento mais estratégico. E tem um termo que eu acredito que é fundamental, assim, e que todos precisam conhecer e estudar a respeito. Como? Existe aquela universidade fantástica chamada YouTube. Lá tem um monte de conteúdo que vocês vão encontrar, assim, sobre o tema tranquilamente, que se chama copywriting. COPYWRITING, copywriting, que é quando você desenvolve a habilidade da escrita persuasiva para que a pessoa dê o próximo passo. E como a gente fala, leva a pessoa do direct para o WhatsApp, conversa com ela, interage com ela, é muito importante desenvolver habilidades de escrita. Cara, sensacional. E a gente teve até um podcast, se você não viu, onde a gente falou sobre o poder da escrita, né, com o Dom Danilo e com o professor Lucas Adriano. Você não viu ainda, ou se não saiu, já pega esse podcast que complementa o que a Noara acabou de falar, que eu acho que foi sensacional. Nossa, eu fico ouvindo vocês falarem. Já me manda o link, Marcelo, e olha como eu quero assistir. Fechou, mando sim. E olha como o amadurecimento é legal, né? Porque eu vejo vocês falando assim, aí dá vontade de dizer assim, viu como eu falei pra você isso aí? Viu como eu já te ensinei isso aí? Mas eu não vou falar não, né? Não vou falar não, porque o amadurecimento me levou a crer que falar isso não vai ajudar a pessoa, vai deixar ela mais assim. Então não vou falar isso pra você não. Vou te dizer o seguinte, desliga esse modo reativo, liga o modo aprendedor, escuta o que esses dois estão trazendo, leva pro teu coração, apreende isso e testa. Sabe por quê? Porque a gente só aprende fazendo. Não existe um aprendizado oculto que você entenda e fala, agora eu entendi como é que vende. Vai vender? Não, não vou vender não. Isso não vai te levar para o próximo nível. Você tem que realmente colocar-se à disposição para a experimentação. Só assim é que a gente consegue dar o próximo passo e o próximo nível. Então eu fico muito feliz de ouvir vocês falando dessa forma aqui para minha comunidade e dizer que, de fato, a gente precisa rever uma série de conceitos sobre o que a gente faz, né? Pegar essa paixão que a gente tem pela dança e olhar ela como um negócio. Você não precisa olhar ela como um negócio na hora que você estiver dando aula ou fazendo seu show, não. Mas lá, quando você não tiver, que você tem que olhar como um negócio, como o Moisés trouxe, como empresário, como empreendedor, como a Noara tá falando. Olha, sinta o cheiro da sua academia e veja se esse cheiro, ele é um cheiro bom, se ele é um cheiro que conecta com algo, sabe? Até isso você precisa ver. Ontem eu estava conversando com um professor e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, Marcelo, tu já percebeu que quase todas as escolas de dança têm uma parede branca e um piso claro? Eu falei, parede branca, piso claro? Eu falei, não percebi não. Isso sabe o que? Remete a uma imagem de hospital, uma imagem de uma coisa que não é boa. Eu falei, caraca, que é frio. Eu falei, meu Deus, como eu nunca tinha pensado nisso. Olha que louco, né? Então até isso faz parte da jornada do cliente, porque quando ele entra e ele não se sente bem nesse lugar que relembra um hospital de repente, ele não sabe por que ele não se sente bem. É o subconsciente dele que grita alguma coisa que se conecta no passado. E quer se perguntar alguma coisa, Lívia? Eu quero complementar, porque ouvindo eles falarem, me conectou muito com um momento que eu tô, assim, bem recente agora, que eu senti essa necessidade de identificar, peraí, o que eu quero fazer? E eu entendo que eu preciso
né, falando de rede social, eu tenho um Instagram que tem muita informação, mas eu tô com um produto específico, eu quero atingir esse público, então achei conveniente criar um Instagram novo, né? Então eu tô com um produto de dança para noivos. Eu percebi que eles precisavam de uma comunicação específica, mostrar que eu resolvo aquele problema e não chegar no meu e ter um monte de informação ali, eu viajando, eu dançando, eu fazendo. Então eu percebi mudar essa rota e começar do zero, com nenhum seguidores, para atingir esse público direto, né? Então, ouvindo vocês falarem, me trouxe a esse momento de, tipo, pera, com quem que eu quero vender? Qual é o produto? Então, a linha comunicação, eles têm uma necessidade específica, eles precisam de uma comunicação específica. Então, tô assim, ó, experimentando, fiz isso no sentir que eu precisava me comunicar melhor com eles. Posso falar? Moisés quer falar. Não, o Moisés sempre vai querer falar, gente. Você tem que entender isso. Se você, o Moisés sempre vai querer falar. Então, Quando foi que você fez essa mudança no seu Instagram? Foi final Fala de pra mim. dezembro. Final de dezembro agora? Tá. Vamos lá. Lá vem eu. Tá? Preste atenção. Não Lá vem a precisa- bomba. lá vem polêmica. Ó, Briga, que briga, não briga, precisa briga, briga, você briga, ter- briga, briga, briga. Não precisa você ter 2 Instagrams. Ou você isolar um Instagram como você fez o seu pessoal, porque só você quer que o seu público que você realmente deseja veja você arrumando sua casa, por exemplo. Então, existe um negócio chamado, dentro da comunicação persuasiva e também, vamos dizer, do processo de venda tecnológico, chamado taco. Taco, o primeiro T, o T de taco, é conteúdo técnico. É conteúdo sobre dança, você ensinando os passos da dança, mostrando o quanto a dança é importante. Depois você tem que ter também conteúdo de autoridade. As pessoas vão lhe ver você nos grandes eventos, nos grandes bailes, estando com gente grande do seu mercado. Que inclusive eu tive um insight aqui e eu enxergo você, Marcelo, como uma grande referência no Brasil. E eu acho que você deve fazer a primeira imersão nacional para profissionais de dança do Brasil. Presencial. Você tem que lotar um auditório com gente sedenta, com profissionais da área, com profissionais que querem melhorar o seu mercado, um evento sobre negócio, um evento sobre marketing, sobre vendas. Eu já quero aqui me colocar à disposição para estar lá junto com você nesse projeto. Você precisa fazer isso. Tem profissionais de dança aí que estão morrendo de fome, podendo salvar a vida das pessoas e fazendo dinheiro, inclusive no online. Entendeu? E a gente precisa trazer isso para as pessoas. Então, conteúdo de autoridade. Depois, existe um conteúdo, e eu vou na sua ferida. Aí, quando você fala que criou um outro Instagram, preste meia atenção. Existe um conteúdo chamado de conexão. Anotem aí. 5 Cs. 5 Cs. Casa, comida, cachorro, casamento e carro. Tem que ter conteúdo disso no seu Instagram para você conectar com as pessoas. Cara, que bizarro, né, mano? Que coisa Mas simples e sensacional ao mesmo tempo. Porque Impressionante, esse é o cara. conteúdo Tem o último que- C do Repete de novo, conhecimento. repete de novo. Repete de novo. Casa, comida, cachorro. Casamento. Carro e casamento. E o conhecimento? As pessoas. Calma. O conhecimento tá indo lá no conteúdo técnico teu. Lá é o teu conhecimento. Existe uma estratégia que eu falo, que é a estratégia da rábula. Uma baleia
grande, quando ela está lá no oceano, embaixo dela tem um monte de peixinho querendo pegar o resto de comida dela. Já viram isso? Sim. Já viram isso? Preste muito bem atenção. O Sim, conteúdo já. de conexão é a baleia. É o conteúdo emocional que as pessoas vão olhar para você, as pessoas vão curtir, as pessoas vão compartilhar. E depois desse conteúdo de conexão, você vem com o conteúdo técnico, que é o conteúdo que vai te vender. Por quê, gente? Porque conteúdo técnico não engaja, não tem curtida, não engaja, tá? O que engaja é conteúdo emocional, conteúdo de conexão, é o 5C. É o prato de feijão com arroz e a carne que você mostra, isso o povo quer ver. É o pão Coloca com o ovo, teu cachorrinho lá café na da manhã, tela. tua xícara, é isso que as pessoas querem ver. Então, Pois é, assim... uma vez eu vi uma pessoa em player da internet falando, né? Faz uma foto na frente da sua casa com o cachorro do vizinho, chama seus primos pequenininhos, né? Falando de todos esses Cs e no final ainda coloca uma legenda de gratidão e olha o resultado que você vai ter. Então, Junta assim... todos os Cs numa foto só, num post. Então, não é sobre isso. E depois tem o O, que é a quebra de objeção. Que você pode pegar depoimento, pessoas que já passaram por você e publicar isso, certo? Então, não é sobre criar duas contas. É sobre ter uma conta e saber distribuir o conteúdo. Apenas isso. E só para dar um adendo aqui para passar para a Luara, gente, a gente sempre se depara com alguém dizendo assim, quando o cliente falar assim para você, tá caro, ao invés de você querer combater essa objeção, bater de frente, fala assim, eu entendo a sua preocupação com o preço, também valorizo cada centavo do meu dinheiro, assim como você. Mas, apesar da sua preocupação com o preço, eu quero garantir que a minha entrega, a experiência que você vai viver comigo, ela é muito superior. Então, não é sobre ser caro, porque você vai investir um pouco mais, mas você vai ter muito mais retorno diante da experiência que você vai evidenciar comigo. Porque boas decisões não são baseadas em preço, elas são baseadas em resultado, e eu vou te dar o resultado. Caraca, essa aí eu vou ter que assistir de novo para pegar toda essa cópia e vou criar. Não, prontíssimo, prontíssimo. Anotei os pontos, porque eu vou usar muito essa, porque é muito comum. Tanto o fato das pessoas quererem sempre preço. Não, mas eu quero saber quanto é o seu preço. Né? Eu consegui fazer esse diálogo e mostrar que não é preço, criar esse relacionamento. E quando elas falam que é caro, esse discurso, eu até arrepiei, esse discurso de falar que eu também, né, respeito e tenho essa preocupação com o preço, fazer essa inversão foi um negócio assim, tá anotado. Então vou vir de novo. Deixa eu só falar uma coisa, dá uma pausa aí rapidinho. Deixa eu dar uma pausa rapidinho. Ó, é o seguinte, eu tô no meio de uma reunião lá na Dança dos Famosos, tá? Aí a gente vai continuar o bate-papo aqui, ó. Tá. Aí eu vou pedir pra parar no momento só pra eu poder estar nessa reunião pra dar uma palavra e sair, tá? Tem que dar só boas-vindas. Seja bem-vindo. Oi, gente. Ó, eu tô aqui, tô gravando um podcast, aí eu vou ficar ouvindo tudo e na hora certa eu paro aqui pra gente voltar aqui com vocês, viu? Tá bom? Tô aqui escutando tudo. Boa, beleza. Podemos ir. Aí eu paro, eu vou na reunião e... Quer o suporte? Eu tenho. Tem? Caraca, bicho, que loucura. A gente tá escolhendo os professores da Dança dos Famosos, né? E como eu sou diretor coreográfico, eu tenho que falar com a pessoa, dar as boas-vindas, dar as boas orientações. E aí eu falei que eu não ia poder participar. O diretor, pelo amor de Deus, não faça isso não. Entre lá rapidinho, dê boas-vindas pro seu dançarino, depois você sai. Então eu vou deixar bem aqui, a gente vai tocando a ideia, tá bom? Vamos voltar. Pode? Eu volto.
Rapaz, eu fico observando vocês falando sobre todas essas etapas do processo e fico me perguntando assim, que parece que, vou ser bem sincero com vocês, que é tão óbvio, que a gente não consegue compreender em determinados momentos, principalmente essa classe que é um pouco mais artística, que ela não está tão empenhada nesses processos. Noara, pensando nesse sentido, que nós estamos falando com uma pessoa que talvez não tenha uma relação ainda dessas quebras de objeções, dessas crenças limitantes no ato de vender, e que se incomoda muito com a negativa da venda, sabe? O que mais paralisa as pessoas é, quando elas oferecem, a pessoa fala não, ela fala assim, ó, e ela trava. Como é que a gente pode lidar com esse não das pessoas por alguma proposta? Isso é pessoal, não é pessoal? Eu fiz a proposta. Como é que a gente lida com isso? Ô Marcelo, sabia que tem muito professor de dança que acha caro o produto que ele vende? Tem muito empreendedor que acha caro aquilo que ele passa. Ele já passa o preço achando caro. E aí, se ele já vai com essa cabeça... Já falando assim, eu te dou um desconto. Eu te dou um desconto. É isso. Ele já vai com a cabeça de desconto. Vira e mexe, eu recebo dos meus clientes assim, Nora, mas que desconto que eu posso dar para quem vier se matricular em família? Aí eu falei, nenhum. Por que você está pensando em desconto antes de fazer a venda? Isso é necessário fazer a ancoragem do seu preço para você mostrar o seu valor. E tem uma coisa, eu não acredito que a venda acontece quando você passa o preço. O preço é a consequência da conversa que você teve com a pessoa. Quando Moisés fala, você vai lidando com as objeções, a objeção não tem que acontecer lá no final da conversa. Você não tem que falar, e aí, vamos fechar. Você já conduz a conversa direcionando, entendendo a necessidade da pessoa, fazendo as perguntas certas. Em geral, algumas perguntas são muito poderosas. Tem uma que eu gosto muito de fazer na condução comercial, tem vários passos, várias etapas, que é o seguinte, o que vai acontecer se você não fizer nada? É uma pergunta poderosa. Boa. Há quanto tempo você já desistiu? Assim, quantas vezes você já desistiu de alguma coisa que você queria muito e aí com o tempo você foi diminuindo a sua motivação e acabou deixando para lá? Quantos projetos você deixa de fazer porque simplesmente não toma uma decisão? E aí, antes de chegar no final da conversa para falar o preço, você já pode conduzir uma venda falando o preço no começo. Do tipo, você pode estar achando que tudo isso que eu vou te entregar é um valor absurdo, está muito fora, mas eu já te aviso, esse valor é muito mais barato do que o suco de laranja que você toma aí por dia. Um suco de laranja por dia acaba saindo mais caro do que o que eu estou te propondo agora nesse momento. Claro que conduzindo isso dentro de uma jornada, você vai trazendo pontos de valor do seu produto. E não no final para a pessoa virar e falar, mas quanto custa? Não importa o valor, não importa o preço. Você fala, obrigada. Não, você já ancorou lá no começo. Isso aí já não virou o ponto principal da conversa, da decisão de fechamento ou não. E tem uma técnica muito bacana, comercial. Eu falo técnica de citar. Quando a gente fala nessa gestão de sentimento das pessoas, que ao invés de você tratar essa pessoa como um futuro aluno, quando você se tornar, você já trata hoje. Você, como aluno, os nossos encontros acontecem assim, assim, assim. A sua turma que você vai participar é assim, 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 assim. A sua aula individual acontece assim. Pronto, você já vai criando pontos de conexão para essa pessoa, preparando para que ela já se sinta parte do todo e não chegando ao final. E para concluir, existe uma coisa que eu gosto muito de fazer com os times em geral. Seja recepcionista, seja vendedor, seja dono de empresa, seja o que for. É o painel de objeções. É quando a gente começa a entender o que faz a pessoa não querer participar desse momento tão incrível comigo.
E a partir disso, você escreve, como Moisés bem colocou, um pitch ali muito bem colocado, você escreve o que você pode responder para a pessoa. Ai, não tenho tempo. Ai, vou falar com a minha esposa, com o meu marido, com o meu pai, com o meu filho, com tudo isso. E com o tempo você vai construindo um modelo de condução tão incrível que já está na ponta da língua aquilo que você vai dizer para a pessoa quando ela vem com esses pontos de ai, não quero, talvez não seja o momento. E a última coisa para concluir esse raciocínio, é muito importante medir. A cada pessoa que entra em contato com você, quantas delas, de fato, têm uma experiência com você, caso você ofereça, e quantas, de fato, fecham um contrato com você depois dessa experiência. Isso vai te dar o seu percentual de conversão. Assim você vai saber em qual momento e o que precisa adequar para ter cada vez mais pessoas engajadas com você. Ai, sensacional. Preciso ajustar muitos pontos no meu negócio, né? Acho que já consigo ter esse registro, assim, quem fez o contato, por onde veio, mas a taxa de conversão não estou avaliando ainda. Até porque tem 2 pontos que me chamaram a atenção, que é a questão da pessoa perguntar o preço e eu senti assim, eu tenho que fechar, né? Eu preciso desse dinheiro, eu não posso perder, porque não sei se está tanto no sentimento de escassez, que eu acho que dou o preço, a pessoa vai achar caro, eu já dou o desconto, porque eu tenho que fechar, porque eu tenho que pagar as contas, porque eu tenho que fazer. E acho que entender que, às vezes, não. Às vezes, naquele cliente não é para mim, faz sentido isso. Às vezes, é um cliente que não viu o valor ou não consegui converter, ou também que não quer pagar, porque tem serviços mais baratos ou não. Então, acho que o Marcelo falou há pouco do não, eu preciso entender isso tudo. Faz sentido o que eu tô falando ou tá muito confuso? Tá confuso para mim. Faz muito sentido, inclusive. Faz muito sentido, inclusive. A gente tem que aprender também aquilo que eu falei. Desculpa, Marcelo. Toca, Moisés, pode tocar. Então, assim, o que é interessante nisso aí? Nem todo mundo tem condição de pagar pra gente, tá tudo bem. Você pode indicar até para um colega que o público dele é um público BC, tipo, se você é público AB, você vai até aquilo ali. E se o seu colega é um público BC, você vai lá e tem o meu colega que você pode fazer com ele, tá tudo certo, não tem nenhum problema de você indicar isso. Inclusive, eu também, alguma coisa que vocês têm que aprender é demitir cliente. Isso é lindo. Isso é uma disruptura que acontece hoje no mercado das pessoas que querem trabalhar com propósito. É saber lidar com o cliente certo. E quando vê que aquele cliente não está dando ali, liga com você, você chega e eu não consigo mais te ajudar. E eu estou caindo fora. Isso é libertador, que não é sobre dinheiro. E complementando aqui bem rapidinho. Valor é o que eu compro, preço é o que eu pago. Valor é emocional, o preço é racional. Eu compro com a emoção e pago com a razão. Quanto mais valor, menos o preço é percebido. E aí eu passo para vocês. Não, e eu acho que tem que assistir de novo. Tem que assistir de novo, porque eu não consegui anotar essa. Tudo certo. Não, assiste de novo. Assiste de novo, anota, volta, bota em slow motion para pegar a sacada. E olha que legal, eu fico tão orgulhoso por ter sido o pioneiro dentro do universo da dança a demitir clientes, né? E eu fui tratado como louco no começo de tudo isso, alguns anos atrás, porque eu falava, cara, eu tenho que demitir porque, de fato, eu não vou conseguir gerar o resultado que essa pessoa precisa, porque ela não se conectou a tal ponto de conseguir caminhar comigo na jornada. E aí, eu faço mal a ela. Eu faço mal a ela. E eu fiz mal a muitos clientes por não saber exatamente conseguir atender essas pessoas. Então, hoje, mais que tudo, como é que eu modifiquei meus grupos de mentoria? Hoje, eu escolho as pessoas. Eu preciso fazer entrevista com as pessoas para saber quem são as pessoas que vão andar comigo. Por quê? Porque eu decidi que eu não quero mais conviver com pessoas que me sugam energia ou que traz uma energia que me provoca uma sensação de mal-estar, né? E eu não quero que as pessoas que estejam ao meu lado também sejam mais obstáculos. Eu quero que elas sejam pontes. Então eu já demito cliente há muito tempo e falo sobre isso há muito tempo também. Olha que legal. Moisés, eu tenho uma pergunta para ti. Eu só fiz um comentário. Eu tenho uma pergunta para o Moisés que depois eu gostaria que a Noara complementasse. Tá? Você não gosta de
te causar, você não é o que vem pra cá dizer o quê? Pois pega essa aí, papai. Presta atenção, dentro dessas minhas anotações eu anotei o seguinte: se eu tenho que convencer muito uma pessoa para comprar de mim, isso é um sinal que eu fiz algo errado no começo? Nunca, nunca. Porque você está ali Não? como elo. Me fala Entenda mais uma sobre coisa. isso. Não. Por quê? Quando você entende que você é luz, que você, essa luz, e quer iluminar as pessoas que estão na escuridão, o seu posicionamento acontece aí, não é sobre pedir desculpa, não é sobre ter culpa de nada, não. É dizer, eu sei onde é o meu lugar e estou aqui para servir e ajudar as pessoas que mais precisam. Entenda uma coisa, eu vou buscar agora do lado cristão. As pessoas vão à igreja atrás do milagre, as pessoas não vão à igreja atrás de Deus, não. Então, quando a gente compreende Eu vou anotar essa dessa isso, aí, eu vou anotar. Peraí. Essa eu vou anotar. Então, quando a gente compreende isso, irmão, o negócio é diferente. O milagre já aconteceu. Deus escolheu a gente para governar isso aqui. E ele nos deu dons e talentos. E se você não multiplicar, você vai perder. Então, não é sobre ter culpa, é sobre saber se posicionar e conectar com o público certo. Porque você dá o melhor de si, essas pessoas te honram te pagando. Não é sobre culpa, não é sobre forçação, é sobre experiência. Tá, deixa eu fazer de novo a pergunta para a Noara. Tá? Se eu tenho que convencer muito um cliente para comprar, isso pode ser um sinal que eu fiz algo errado? Marcelo, a pessoa tem um tempo e cada pessoa vem por um sentimento, um argumento, uma dor ou um desejo. E ao longo do tempo, o nosso papel é entender isso e trabalhar com as diferentes propostas, argumentos e conexões. Tem pessoas que vão vir muito rápido, elas já estão ali naquele 1% que já sabe, já te conhece, ela já vem comprada, você não precisa se esforçar para nada. E a outra, não é que você se esforça para vender, você se esforça para construir bons argumentos para que essa pessoa olhe para aquilo que você faz e ela te deseje. São coisas diferentes. A gente consegue encurtar, a gente consegue acelerar o processo de decisão? Consegue. Mas existe esse respeito e conexão com a pessoa que a gente vai desenvolvendo também ao longo do tempo. Tem cliente meu que me conhece há 5 anos, Marcelo, e hoje eles falam, Nora, hoje eu estou pronto para me conectar com você. Por quê? Porque agora é o momento. Há 5 anos, por mais que ele quisesse, não funcionava. Mas a argumentação ela vai sendo estruturada a ponto de você conseguir conectar com o timing da pessoa também. E isso é isso que traz a disciplina e a consistência. Trazendo a história do milagre, qual é a fórmula mágica da venda? Qual é a fórmula mágica de ter 1 milhão de clientes? Qual é a fórmula mágica de ficar milionário em 3 dias? Gente, assim, não. É disciplina, consistência e a conexão real. É assim, ó, se importar de verdade com aquela pessoa. E, claro, ser um profissional atualizado, conectado, que está disposto a ocupar esse lugar aqui que você falou, que eu gostei muito, de aprendedor. Que eu acho que é onde a gente consegue quebrar aí muitos paradigmas e ter uma distância gigante entre o desejo intangível e eu vou resolver o seu problema porque eu sei como resolver o seu problema. Perfeito. E para mim é a minha maior dificuldade. Então eu preciso aprender muito ainda sobre essa questão de vendas e processo. E aí eu tenho uma pergunta para o Moisés, que mais cedo ele falou sobre servir e entregar e alguém vai te pagar. Só que para mim existe um buraco aí no meio do caminho. Porque muitas vezes eu estou servindo, mas ninguém está me pagando. Estou fazendo. Não tem uma lacuna aí. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar um produto, eu preciso oferecer, porque eu acho que o meu bloqueio
é nesse buraco. Eu vou servir, mas Vem cá, e aí? se eu for no teu Instagram Não é direto agora, assim. se eu for no teu Instagram, presta atenção, se eu for no seu Instagram agora, eu compro o que de você agora lá? Você compra a Lívia. Tem Você um compra link lá a para eu comprar pessoa, agora o não curso o seu? produto. Não, não tem. Não tem link. Olha o Não seu tem problema onde oferta. tá aí. Eu não tô oferecendo nada. O problema tá aí, ó. Você tá servindo, É, mas não tem um link lá para eu comprar. Não. Esse é o buraco. Então eu preciso criar um produto, preciso Joga- criar um link, preciso fazer. Lógico. Tem que criar. Eu acho que e Não por é muito só, ó, tempo a porque é o dificuldade seguinte, como gente. profissional. Entende só aqui. Você, professor de dança, empresária, beleza, tem um produto. Eu tenho um produto. O produto é para esse público tal. Beleza? Beleza. Agora criou o produto, botou o link lá, ó, isso aqui é o produto, tal. Tudo certo. Vamos pro conteúdo, servir, explicar, conteúdo, live, tal. Pô, a Lívia tem conteúdo top, que bacana, eu tô gostando dela. Eu vou ver aqui o que é que eu posso comprar dela. Tem lá o link para eu comprar, Lívia? Não, não tem. Olha aí. É isso. E uma das Faça dificuldades que pergunta eu passei por difícil. muito tempo, principalmente quando veio a pandemia, era eu me colocar nessa postura de ser profissional, quero vender a dança, mas a dificuldade de definir um produto, de definir um público, de escolher, vou vender isso, porque eu vendo tudo. E mais ainda, não gosto de vender. E aí eu sempre dou, né? Que eu chamava, entendi que era a ONG. Eu fazia tudo de graça. Lívia, ensina, Lívia, faz aqui, faço. Né? Então, ainda é uma dor, que eu já avancei em alguns pontos, mas lá dos preconceitos, da venda, do lidar com os bloqueios sobre o vender. E assim, dentro dos conteúdos que você gera, Lívia, você vai falando que você tem uma mentoria, que você tem uma mentoria de grupo, que você tem uma mentoria individual, que você. Isso é produto, isso são produtos. Por exemplo, hoje eu tenho produtos de R$0 até eu ser sócio da sua empresa. Eu tenho Entendi. isso. Entendeu? Então, assim, é necessário. Agora, nada atrapalha a distribuição do conteúdo. Você tem que fazer conteúdo para Certo. distribuir para as pessoas. E depois as pessoas vão lá e te pagam esse conteúdo. É dando que se recebe. Entendi. Perfeito. Olivia, e assim, ó, Mas o feito é melhor que o perfeito. Muitas vezes a gente entra no loop infinito, não, que eu tenho que achar o público, eu tenho que fazer não sei o que, e acaba não fazendo nada, ficando paralisada. Se você já tem mentoria, já tem a aula, já tem o seu produto, pronto, já está ali, já é claro. E aí você usa a rede social para se colocar e explicar para que serve aquele produto e para quem que é aquele produto. E clica no link da bio para você comprar o meu produto, e bingo. E esse faltou o link, né? Faltou criar o link de venda. Hoje já existe tecnologia que você cria o link de uma forma muito rápida, com um valor muito baixo, onde praticamente eles cobram só a taxa para fazer essa transação financeira para você. E aí depois você estrutura entrega, isso tudo, mas começa. Tá. Se eu fosse... Perfeito, tá clareando. Vou criar, porque um dos produtos, né, como eu falei anteriormente, é a dança dos noivos. É um produto totalmente personalizado. Mas ouvindo o Moisés falar, eu posso, então, criar uma forma, um link para a pessoa entrar em contato comigo, porque a venda é ali não no direct, mas no WhatsApp, na conversa, no relacionamento. Então, como Você que eu conversa faço? no direct, Do link da venda, chama a pessoa para o WhatsApp e fecha a venda lá. certo. Então, esse não seria um link para compra direto, seria um link para uma conversa para gerar um relacionamento. Depende do produto.
Entendi. Tudo vai depender do produto. Agora ficou mais claro, faz mais sentido, porque não tenho um link de venda direto, mas também fiquei pensando, e obrigado por startar esse insight, que eu posso criar um produto também para esse, vendo a média do que funciona dentro do meu negócio e criar ali um produto sabendo que ele tem margens para outras variáveis. A pessoa tem que ir na sua jornada. Gente, deixa eu falar. Teve pessoas que consumiu o meu zero produto e hoje eu sou sócio da empresa dele. Ele baixou um e-book, depois ele veio para o treinamento comigo, depois ele comprou minha mentoria de grupo, depois ele comprou minha mentoria individual, depois eu virei sócio da empresa dele. Certo. Tem um caminho a percorrer, Essa tem é a um processo, jornada. como a gente falou anteriormente. Então ele entra em contato comigo, mas eu preciso ter isso pronto, né? Eu preciso ter essa esteira de produtos, eu preciso ter esse passo a passo para fazer ele do primeiro contato até a venda final. Sim, clica no link na Bio, fala comigo que eu entrego tudo isso para você. Te ensino tintim por tintim. Me ensina. Mas eu vou esperar o Marcelo voltar. Depois dessa acredito que ele vai te fazer uma proposta para quem está assistindo. Porque, com certeza, já tô aqui, ó. O meu é sim, já cliquei, já e quero saber exatamente. E tem como é que é isso. mais. E eu começo com conteúdo gratuito, de graça. Quem tem dificuldade de gerar conteúdo nas redes sociais, vai lá no meu direct agora, moisesramos.me, e escreve: eu quero e-book gratuito. Vai chegar o e-book gratuito para todo mundo. Primeiro passinho da esteira de produto. Já vou pegar o meu. É isso. Deixa. Dá uma pausa aí, gente. Uma pausa de 2 minutos. A pausa de 2 minutos. Vocês querem água? Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho um compromisso agora às 11h40. Tá. Então, vamos Vê ao aí. encerramento. Deixa eu ver aqui com ele. Porque realmente é bem rápido. Vê com ele. E a gente pode... Não, muita informação. Eu sou terrível com venda, gente. Assim, ó. Mas, ó, Lívia, se você quiser depois, a gente pode marcar uma Lívia. reunião. Se você quiser depois, a gente pode marcar uma reunião e eu monto com você sua esteira de produtos, tranquilamente. Eu quero servir a você. Não, e aqui no off, inclusive, eu tenho um e-book que eu nunca lancei. Eu tenho várias coisas que acredito. precisam, né, ser colocadas em prática. Dinheiro jogado Voltamos. na mesa. Eu não gosto dessa frase, mas é a mais banal que todo mundo conhece. E é mesmo. Vamos encerrar, mas um dia eu vou puxar o link para você. Porque o Moisés acabou de falar que quem tiver dificuldade, tiver precisando lidar aí com vendas, é para te mandar um direct, Moisés. É um link que tem na sua bio. Que promessa foi essa que você fez aqui? Eu e você, eu vou montar a sua esteira Tá de sem produto. Eu e você. Aí, peraí. Calma aí. Volta de novo. O Vai, Marcelo fala. voltou aqui. Lembra que eu falei que O provavelmente ele ia te que eu fazer um desafio? prometi para a Então eu vou Lívia fazer o depois link. fazer uma call com ela, entender toda a esteira dela e montar junto com ela a escala de produtos dela, desde o zero até o high ticket dela. Show de bola. A Vale gente ouro sempre que isso aí, termina hein? o podcast aqui, a gente fica pedindo. A gente fica pedindo as coisas para os nossos convidados, né? Mas eu Então acabei quero de já dar pedir também para Noara essa outra coisa. Eu tenho 107 estratégias de como gerar conteúdos todos os dias nas redes sociais. Oi? É só ir lá no meu direct do Instagram, colocar eu quero o e-book que vai chegar, gratuito. Não, tem que dizer assim, ó. Eu assisti o Dancecast e eu quero o e-book. Aí tá valendo, Pronto. que aí você já sabia Pronto. quem chegou Pronto. por esse mecanismo, tá? Pois pronto, E a mesma tudo coisa certo. pra Noara, tudo bem, Noara? Vai lá no direct da Noara e fala assim, ó. Eu assisti você lá no Dancecast. E espera que ela vai te orientar pra te dar um presentaço também. Podemos pedir pra todos Posso fazerem fazer isso? diferente? Posso fazer diferente? Faça. Você sempre faz diferente, Noara. Você é dessas. Faz. Faça. Faz o seguinte.
Tira um print da nossa conversa aqui, de verdade, tá? Tira um print aqui da tela, tira uma foto sua assistindo o podcast, faz uma publicação. Qual arroba que marca, Marcelo? @DenseCast Brasil. DenseCast Brasil. Marca o arroba do Moisés. Fala de novo, Moisés, qual arroba? MoisésRamos.me. Perfeito. Marca A gente o vai meu colocar, nós arroba. vamos colocar a descrição. Nós Boa, vamos que vai colocar tá os na arrobas. descrição. Deixa ela continuar. Continua. Deixa ela continuar com a Show, orientação show. dela lá. Aí depois a gente faz o nosso. Continue com o seu esquema, vai. E aí depois. Isso. Marca o meu arroba, que é Noara Poser. E ó, isso é muito importante. É preciso escrever qual foi o insight que você teve. Porque eu sou muito a favor de tudo aquilo que você dedica tempo, que você tenha uma coisa que você mudou a cabeça, mudou a forma de pensar. Então escreve pra gente o que dessa conversa aqui foi legal para você. Porque isso vai estimular a primeira disciplina lá da ação, que é fazer. E aí, todo mundo que fizer isso vai ganhar o meu livro digital. Eu publiquei um livro chamado Insights Oi, pera. sobre... É isso. Insights sobre atendimento, marketing e vendas, porque eu acredito que essas áreas se conectam muito e precisam ser muito bem cuidadas. E ele traz também uma pitadinha de liderança, que a gente precisa ser líderes de pessoas e de processos também, tá? Então, todo mundo que fizer isso vai ganhar o meu livro digital. É só colocar isso, eu vou pedir alguns dados lá, e aí entra na esteirinha de produto lá gratuito, e depois nós vamos para os próximos passos. Então, gente, muito obrigado pela sua participação. A Lívia vai deixar todas as inscrições embaixo desse podcast também, o arroba de todo mundo. Muito obrigado a vocês dois, que Deus possa abençoar ainda mais a vida de vocês e podem contar conosco, tá bom? Valeu, obrigado, Lívia, também pelo carinho. Obrigada, Marcela, e obrigada a CUT TV, esse espaço maravilhoso que está proporcionando tantas descobertas, tanto conhecimento, tanta evolução aí para os nossos negócios. Então, fica ligado que em breve tem mais Dance.